Bom, então essa é a parte 2 do vídeo, tá? Então vamos medir a criança aqui. Eventualmente eu vou fazer algum corte no vídeo, justamente para economizar um pouco de tempo, se eu tiver que apertar algum parafuso, alguma coisa que vai demorar muito, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o disco de grau aqui. Então eu vou colocar ele aqui, tá? No caso aqui no meu virabrequim, todos os virabrequins que eu faço, eu já faço uma rosca, tá? Porque vai colocar uma damper, coloca uma arruela, tal. Mesmo até carro original eu coloco uma arruela com um parafuso para prender a damper, tá? Então aqui eu já fiz essa rosca, tá? Eu fiz uma rosca com 3/8, é bem simples de fazer, se tiver a broca e o macho, né? Que é a ferramenta adequada para isso, é bem tranquilo de fazer, tá? Vou lá, não vou me preocupar ainda em que posição eu vou colocar nesse primeiro momento. Vou centralizar aqui direito, mais que perdi minha porca. Então aqui eu prendo em qualquer lugar esse arame aí que é o meu ponteiro. No caso aqui eu estou usando o parafuso da tampa do comando. O legal do ponteiro é que quando a gente chegar próximo do zero, não precisa ficar trocando o disco, mudando o disco de posição, eu simplesmente dou uma entortadinha no ponteiro, vejo a hora que ele para, né? O efeito mola dele. Então, beleza. Então eu vou colocar o cilindro 1 aqui em PMS. É um PMS que ainda não dá para ter certeza, eu vou explicar como. Tá? Então eu vou colocar ele aqui. Mais ou menos aqui, mas daqui a pouco a gente vai certificar disso. E já vou aproximar a minha leitura aqui. Relógio aqui. Então, de novo, dá para fazer com o motor montado, mas a gente nunca vai conseguir ter uma precisão, né? Então assim é bem mais preciso, tá? Então aqui, acho que você vai ter que vir por aqui, X, para você. Vem por aqui, ó, dá a volta por aqui. Então aqui no ponteiro aqui eu vou achar o PMS mesmo, tá? É a hora que ele para. Só que existe um detalhe, né? Então eu coloquei aqui. O que vai acontecer? No PMS, acho que é melhor fazer um desenho aqui. Vou pegar o pistão aqui, tá? É só um desenho representativo, né? Mas o que vai acontecer? Aqui tem o virabrequim e a biela aqui, pá. Legal. Quando ele girar aqui, o que vai acontecer? Isso é o centro do vira aqui, tá? Vai ter um ponto que ele vai estar no deslocamento máximo, tá? Então aqui eu vou ter o virabrequim aqui, a biela vai estar retinha aqui, ó. Ignore o meu desenho aqui, é só para poder especificar, exemplificar. Nesse ponto aqui é o PMS, certo? Mas se eu colocar o virabrequim, se ele girar um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, o pistão não vai se mexer, tá? Ele vai continuar em PMS. Só que esse pouquinho que foi para lá ou pouquinho que foi para cá interfere na nossa medição, tá? E é isso que a gente vai certificar, PMS real mesmo, tá? Então, para fazer isso, volta lá naquela posição lá. Eu coloquei aqui em PMS, como eu te falei, um PMS, esse aqui eu estou garantindo que está chegando aqui através do meu relógio comparador, mas eu não tenho certeza daquele ponto real mesmo, tá? Então aqui está 0 aqui, mas a gente só vai ter certeza mediante o disco de grau que está na ponta do vira. Volta de novo aqui. Tá? Se eu olhar aqui, está no 0 aqui também, mas ainda não. Então o que eu vou fazer? Eu vou, sempre no sentido de funcionamento do motor, eu vou deslocar 1 milímetro e vou anotar o quanto que andou aqui, tá? Pode ficar aí. Eu vou deslocar aqui 1 milímetro. Calma, pronto. Eu andei 1 milímetro, tá, de deslocamento, e agora eu vou olhar certinho quantos graus eu andei. Eu andei 11 graus, tá? E agora eu vou continuar girando, tá?
Só quanto. Bom, então eu desloquei o pistão 1 milímetro, mostra aqui, X, pode ser aqui por cima mesmo. Ó, ele andou aqui 1 milímetro, ele desceu 1 milímetro, né? E eu vou continuar girando o motor no sentido de funcionamento. E para tudo que for fazer no motor e precisar girar o motor, nunca voltar ele para um lado e para o outro, porque você soma as folgas mecânicas que ele eventualmente vai ter, tá? Então, eu peguei a chave de fenda porque é mais fácil para mexer aqui no volante com mais precisão. Então, eu vou dar um giro completo, tá? Ele vai sair do meu range aqui do relógio, no sentido de funcionamento do motor. E vou posicionar ele faltando 1 milímetro para chegar no zero do meu relógio aqui, tá? E vou ver quantos graus o meu disco de grau vai estar. Lembre-se que eram 11 graus ele andou da marcação que eu admiti. Parece meio confuso, mas quando vocês forem fazer, vai ficar claro. Tá? Aqui já tá também. Bom, aqui está faltando 1 milímetro para chegar no ponto morto superior. E vamos ver quantos graus aqui. Eu estou com 10 graus aqui. Então significa que 11 graus para cá e 10 para cá, 10 mais 11, 21. O meio seria 10 graus e meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar com o motor no sentido de funcionamento até ele andar da posição que está agora, 10 graus e meio. Ou seja, aqui ele está exatamente a 10, eu tenho que passar do zero, meio grau, aí é o meu PMS real, tá? Eu vou indo aí, Deixa eu ver. Ó, tá 1 grau. Zero grau. Então agora eu vou ir até o meio. Meio grau. Então agora aqui eu vou pegar meu ponteiro e vou entortar ele aqui para o zero. Pronto. Então agora eu tenho certeza que o pistão... Pode levantar. Agora eu tenho certeza que o pistão está em PMS e o PMS a 0 grau mesmo aqui, o meu vira e o meu disco de grau estão orientados para 0 grau. Essa vai ser toda a orientação das minhas medidas. Beleza? Então agora eu vou pôr aquela ferramenta que eu fiz, que é o tucho. Agora vem para aqui. Essa ferramenta aqui é um tucho, como eu já tinha explicado. Tem essa peça aqui para poder colher os dados aqui, ou pelo menos para poder conectar, né, o relógio comparador aqui. E ela é bem fixa, não tem problema nenhum. E o legal é que desse jeito eu vou estar medindo o comando exatamente como ele está dentro do bloco, tá? Então estou usando o próprio motor para fazer a medição. Então, se eu tenho uma descentralização do comando, tal, isso vai ficar bem legal, vai ficar bem perto do real, tá? Então, vou colocar aqui, tá? Me certificar que não tem nada enroscando. Eu já limpei tudo aqui, então não tem nada enroscando, tá tudo limpinho, tal. E vou pôr a minha base magnética aqui. Deixa eu só... Primeiro deixar assim para não bater a ponta. Vou por aqui, eu pelo menos uso, né, essa parte aqui que é lisa do distribuidor, então onde vai o número de chassi, né, fica fácil. Logicamente que se eu quisesse ter uma certeza de todos os lobes, eu teria que fazer isso para todos. Eu vou fazer somente no cilindro 1 aqui, tá? Então vamos lá. Beleza, tá? Então aqui eu vou zerar. Eu vou dar umas giradas no motor. Acho que o melhor é você vir por aqui agora. Focaliza aqui, tá? Esse ponto aqui. Eu tenho que dar uma mexida nele aqui para a gente achar o 0 milímetro de levante, ou seja, o círculo base. Então eu vou só mexer ele aqui. Ó, já começou a se mexer, já ia pegar uma medida falsa, né? Então aqui, ó, parou de se mexer. Então eu vou zerar o meu levante, né? Ou seja, o meu relógio comparador. Deixa eu ver bem de frente para não dar o erro de paralaxe. Ver se não tem nada aqui, pegando. De novo. Beleza. Então agora eu vou girar, tá? E vou procurar aquele ponto 0,50 de levante, ou seja, 1,27 mm. Empresta a chave de fenda que está do seu lado. Daqui a pouco ele vai começar.
começou a se mexer, deve ser só uma imperfeiçãozinha do comando. Opa, agora foi. 1 milímetro. Então eu vou com a chave de fenda agora para ter mais precisão. Eu tenho que deslocar até 1,27. Então 25, 26, 27. Vamos lá no disco de grau. Então aqui no disco de grau, como ele está girando nesse sentido, tá? Então ele veio daqui. Então essa marcação em vermelho que eu fiz a caneta aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, tá? O ponteiro está bem no 140 aqui, olhando de frente. Vocês não estão vendo de frente porque o celular não dá. Mas se você colocar bem de frente com o ponteiro aqui, vai dar 140, tá? Então vamos anotar aqui que o escape ele começa a abrir a 140 depois do PMS, ou seja, nós estamos falando aqui em 40 antes do PMI. Por que como que eu cheguei nessa conclusão, tá? Eu vou fazer aqui o diagrama. Nossa senhora, minha circunferência aqui saiu. Então aqui é 0 graus, PMS, 180 graus, PMI, tá? Então, o escape ele começou a abrir 140 graus depois do PMS. Então 0, 140 vai dar mais ou menos aqui, vai. Então 140 depois do PMS, abre escape. 180 menos o 140, 40. Então ele é 40 antes do PMI, tá? Então esse é o primeiro dado que a gente tem. Então o escape ele vai começar aqui, ele vai abrir, então ele vai vir aqui e ele vai fechar mais ou menos aqui em cima, é o que a gente vai determinar agora, tá? Então nós vamos continuar girando o motor no sentido de funcionamento. Então vamos lá, 1,27 daqui, X. 1,27, 2 milímetros, 3, 4, 5, 6, 7 e 26. Inclusive eu já posso até anotar aqui também, pode ficar aí, X. O levante que eu encontrei do escape, 7 e 26 milímetros, tá? Que é o levante máximo. E agora vai começar a continuar virando sempre o motor no sentido de funcionamento e o meu ponteiro vai começar a voltar agora. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e agora eu vou parar a 1,27 do zero. Então, 2, vamos lá, 1,30, 29, 28, 27, 1,27. Esse vai ser o fechamento do escape. Olhando aqui no disco de grau, tá exatamente a zero, tá? Então ele está fechando bem no PMS. Então vou anotar lá. Então, 0 graus aqui, o fecha escape, tá? Então ele está fazendo todo esse... Tá? Ele tá, por coincidência do jeito que foi montado, ele está fechando no zero. Então, o fecha escape em 0 graus. Então aí com isso eu já consigo determinar a duração desse comando, tá? Então a duração dele vai ser toda essa parte em verde, ou seja, 180 mais esses 40, tá dando 220 aqui para mim. Vou fazer em preto. Então, duração do escape 220 graus, tá? O lobe center do escape vai ser esse 220 graus dividido por 2, somado ou subtraído dessa diferença aqui, se ele tivesse adiantado ou atrasado. No caso, como ele está no zero, é simplesmente 220 dividido por 2 vai dar 110, tá? Então aqui, o lobe center do escape, 110 graus, tá? Não confundir lobe center do escape e da admissão com lobe separation, tá? Lobe separation
são os dois centros dos dois lobbies, dos dois cames, tá? Isso daí, nesse tipo de comando, a gente não consegue mudar. Esse comando ele foi fundido assim, usinado assim, ele foi feito assim. Então a gente não vai conseguir mudar. Se eu tenho lá os dois cames, né? Desenhado no comando, se a gente olhar um comando de frente, a gente vai ter algo assim, tá? Então, esses centros aqui, tá? A gente não consegue mudar e esse aí é o lob separation, tá? Agora, o lob center do escape e o lob center da admissão, a gente consegue mudar sim, porque é só a gente reposicionar o comando. Se eu tivesse se eu tivesse atrasado esse comando, tá? Colocado ele mais para cá, montado lá através de uma chaveta trabalhada, ou de repente em casos até extremos, a gente mudar até um dente do conjunto engrenagem do virabrequim com a engrenagem do comando, eu ia mudar esse lob center. Se ele tivesse aqui, por exemplo, 10 graus a mais aqui, tá? Então, se ele tem 110 e já andou 100, né? Ou, quer dizer, atrasou em 100, ele teria um lob center de 100 graus apenas, tá? Então, estaria atrasando o comando, tá? E agora nós vamos fazer todo o procedimento para admissão, para a gente fazer o mesmo gráfico aqui da admissão. Então, eu vou dar uma cortada aqui só para eu reposicionar a peça aqui, mas vou fazer da mesma maneira. Bom, eu já reposicionei aqui na admissão, presta aqui, deixa eu só mostrar aqui. Ó, coloquei aqui já na admissão, tá? Antes estava aqui no escape, já coloquei aqui na admissão. Eu cortei porque é meio chato para ficar colocando isso daí e centralizando e zerando o relógio, tá? Então, também isso. Então já está na admissão. Então agora eu vou girar, eu já zerei ele, tá? Então vou girar o motor no sentido de funcionamento do motor até 1,27 milímetros de deslocamento do lobe. Então, vamos lá. Já está em 0. Começou a abrir. 1. Deixa eu pegar a chave de fenda aqui. 1 e pouquinho aí, né? Vamos lá, até 1,27. Deixa eu colocar aqui minha... Eu vou olhar bem de frente para não ter erro de paralaxe. 1,27. Aí vou vir aqui no disco de grau e ele já passou pelo zero, então ele abriu, ó, a 1 grau depois do PMS, tá? Então a admissão já começou a abrir, quer dizer, já abriu depois do PMS. Então abre a admissão 1 grau depois do PMS, tá? Então vamos continuar lá. Então agora eu vou girar até o levante máximo, já aproveito para anotar quanto ele tem de levante máximo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7,23. Então vamos anotar aí. Então, levante da admissão 7,23 milímetros. E agora, continuar girando no sentido de funcionamento do motor. Até, mostra aqui eu girando aqui para verem também, tenta ver, mostrar daqui para lá. Então vamos lá, foi até o máximo, né, 7,23. Então 7, 6, 5, 4, 3, 2, agora com a chave de fenda, e vou até 1,27. 1,27. Aí vem aqui no meu disco de grau. E vi que ele andou aqui pela vermelha aqui, 180, 190, 200, 210, 219,5, tá? Então, fecha a admissão, 219 graus e meio depois do PMS. Então, aí como é que nós vamos posicionar isso no gráfico aqui? Então, vamos lá. Ele abriu a admissão 1 grau depois, tá? Então, 1 grau depois. 1 grau, abre a admissão,
que é 1 grau depois do PMS. Então ele veio abrindo, foi até o levante máximo, veio aqui, passou de 180 e veio até mais ou menos aqui, ó, que é 219,5 depois do PMS, fecha a admissão. Se a gente fizer esse cara menos esse cara aqui, 219,5 menos 180, 39,5, tá? Então, isso daqui também é igual a 39 graus e meio depois do PMI. Então, depois do PMI. A duração dele, qual que vai ser a duração? 219 graus e meio, que veio até aqui, menos aquele 1 grau lá, né? Então, duração de admissão, 218 graus e meio, tá? O lob center dele vai ser esse 218,5 dividido por 2. Vai ser mais ou menos aqui, lob center da admissão, tá? Então, o lob center daqui vai ser 110,25. Agora sim, para eu determinar o lob separation, eu vou fazer 110 aqui do escape, mais o lob center da admissão e dividir por 2. Isso aqui vai dar 110, 12, 125. Então, esse daqui é o lob separation que as especificações da Compicans falam que tem que ter, tá? E tá aqui certinho. Do jeito que o comando foi montado aqui, ele teve essa diferencinha pequena aqui de 110 para 110,25, porque ele está quase que enquadrado, tá? Quase que ele está... se ele tivesse para ter certinho esse comando, para tivesse enquadrado no lugar certinho, conforme a Compicans quer que seja, seria eu deslocar esse comando, girar esse comando meio grauzinho, ou seja, ia ficar o fechamento do escape faltando meio para fechar, e aqui esse 1 grau da admissão ia ficar meio que ia começar a admissão, ele estaria enquadrado. No caso aqui ele está atrasado em meio grau, tá? Então aqui que a gente consegue brincar com o comando, esse negócio de enquadrar comando, eu vou colocar adiantado ou colocar atrasado, é justamente brincar com a posição dele aqui. Eu posso colocar ele bastante atrasado, colocar adiantado. O que é o comando atrasado? É todos os eventos aqui acontecerem depois, ou seja, o motor já girou e ele está ainda fazendo a coisa. Então, se eu quisesse atrasar esse comando, bastaria montar ele lá na chaveta, como eu falei, ou de repente até um dente inteiro da engrenagem, se fosse o caso, né? Não é para fazer isso, mas se fosse o caso aqui, a gente ia deslocar todo esse gráfico para cá, ó. Então, esse momento de fechamento do escape com a abertura da admissão ia ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Então, isso seria atrasar. E adiantar seria deslocar ele para cá. Os comandos mais esportivos, né? Como o Scandarian 278, que a gente tanto fala, ele tem um efeito que é o efeito do overlap. Ou seja, a admissão, em vez de estar abrindo depois do PMS, ela ia começar abrindo aqui, ó. E o escape, em vez de fechar no zero ou fechar próximo do zero, ia estar fechando aqui. Então ia ter um período onde a válvula de admissão está aberta e a válvula de escape também estão abertas, né? Então nesse momento existe um overlap, existe um cruzamento. Então os comandos com mais duração, comandos mais agressivos, têm esse efeito. É isso que suja um pouco quando o comando está funcionando em marcha lenta, tal, né? Então esse comando aqui é um comando legal para o uso até que diário, ele tem um apelo um pouco mais esportivo, mas até que é legal, não vai sujar aqui, né? Então essa área aqui não vai estar não vai ter aquele overlap como eu acabei de escrever. E, enfim, é um comando que ele ficou parecido com as especificações do fabricante. Existem alguns erros de leitura que obviamente, né? Até a própria construção do bloco, o comando também, ele tem sim, o fabricante tem uma variação, eu não sei da Compicans, mas alguns fabricantes colocam de até meio, de até 1 grau. No caso aqui, a especificação do comando, eu tinha anotado aqui para o vídeo 1, era de 218, tá?
efetivos mesmo, eu medi 220 no escape, deu 2 graus a mais, tá? E na duração da admissão deu apenas meio grau a mais. Então tá dentro, isso mesmo. Então tá dentro da especificação aí do comando. E do jeito que tá montado quase que enquadrado. Bom, é isso. Parece ser um pouco complicado a primeira vez que a gente vai fazer, é meio chato de fazer essa medição, mas isso com a prática, fazendo isso direto, né, vai ficar mais simples. Eu também, assim, a gente teria que estar fazendo isso com mais calma, não estou querendo acelerar para o vídeo não ficar tão comprido, mas essa sim é o jeito, é a forma correta de se medir um comando e de checar se ele está enquadrado, né? Como eu falei, com comandos mais agressivos, que tem aquele momento onde a válvula de escape está se fechando ainda, a válvula de emissão já começou a abrir, que é esse cruzamento, a gente precisa checar, porque se isso ocorre próximo ao PMS, e eu vou colocar aqui no motor, olha o que pode estar acontecendo, tá? Imagina o seguinte, estou aqui no PMS, está lá o PMS bonitinho, e eu tenho, vamos pegar uma válvula aqui. E olha o que estou acontecendo. Eu tenho uma válvula de escape querendo fechar e uma válvula de admissão já abrindo. Ou seja, é só assim, né? Olha o risco de colisão com o motor aqui, tá? Então é isso que tem que ter cuidado aí na hora de colocar um comando mais agressivo e usar bastante, quando faz para colocar mais taxa, ou seja, você rebaixa o cabeçote. Então tem que ter esse cuidado. Tá? Não é o caso aqui agora, a gente pode comentar isso em outro vídeo, mas o ideal é colocar massinha, medir aqui se vai bater ou não, né? Deixar um espaço para que isso não aconteça, enfim, é só esse cuidado, né? Essa atenção na hora da montagem num comando, num motor quando ele é preparado, quando ele não é original. Tá? Muita gente esquece disso e aí danifica todo o motor por esses detalhes. Né? Nesse caso a gente está seguro, porque como a válvula de admissão apenas já começa a abrir 1 grau depois do PMS e o escape fecha no PMS, a gente está seguro de que não vai ter colisão nenhuma, né? Uma vez que para ter essa colisão teria que ter o cabeçote. Tá? Mas é isso daí. Aí dúvidas vocês colocam aí nos comentários, eu vou tentar explicar da melhor maneira e recomendo vocês, quando possível, lerem o comando de vocês, e quem já tiver dados que foram comandos que vocês mesmos já leram, coloquem aí nos comentários para que todo mundo saber, para a gente ter um banco de dados aí de outros comandos também, tá bom? É isso aí.